Olá, eu sou a Fabiane Gama e sou professora do programa de pós-graduação em Antropologia Social da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Esse ano eu coordeno a nossa seleção de mestrado e estou aqui para apresentar para vocês o edital de seleção e algumas novidades desse ano. As inscrições elas estarão abertas do dia 14 ao dia 28 de outubro e eu espero que esse vídeo possa auxiliar vocês a compreenderem melhor o processo seletivo. Eu inicio, então, mostrando o caminho para acessar o edital e os documentos a ele vinculados. Na página do PPGás, você deve clicar na aba Seleção e depois em Mestrado, e nessa nova página é possível ver o link para as duas últimas seleções do mestrado. Clicando no primeiro, 2023, você encontrará o edital e os arquivos anexos a ele. A bibliografia de seleção, a tabela para o preenchimento do memorial descritivo, a tabela de pontuação do memorial descritivo e os formulários de autodeclaração para pessoas indígenas, com deficiência, trans e negras. Também aqui encontram-se algumas orientações sobre as cartas de recomendação e os pedidos de isenção da taxa de inscrição. As cartas de recomendação exigidas no processo de seleção, elas devem ser redigidas pelas professoras indicadas pelas candidatas no sistema online de inscrição, mediante um formulário próprio disponibilizado pelo PPGás. Ou seja, as candidatas, os candidatas não devem anexar a carta de apresentação na relação de documentos a serem enviados em formato digital no momento da inscrição. Já o pedido de isenção, ele será realizado diretamente no sistema online, no período definido nesse edital, ou seja, entre os dias 14 e 21 de outubro, e o resultado da solicitação estará disponível também no sistema de inscrição até o dia 24 do mesmo mês. As inscrições e todo o processo seletivo vão ocorrer de forma remota e online, e eu gostaria de apresentar os documentos vinculados a esse processo, em especial o edital de seleção. É importante dizer que o nosso processo seletivo ele é voltado para as pessoas que concluíram a graduação em Ciências Sociais ou áreas afins, mas ele acolhe candidaturas de outras áreas, desde que a pessoa demonstre conhecimento durante a seleção nos debates da antropologia compatível com o ingresso no mestrado. Estudantes que estiverem concluindo o seu curso de graduação, eles também podem se candidatar. Nesse caso, para ingressarem no mestrado, deverão apresentar documentação comprobatória de conclusão de graduação até a data da matrícula no PPGás em 2023, ou seja, o dia 6 de março de 2023, conforme o calendário acadêmico do programa. A comissão de pós-graduação do PPGás também poderá avaliar em caráter excepcional, por conta da pandemia, a possibilidade de pessoas aprovadas nessa seleção frequentarem as disciplinas como aluno especial até que a documentação relativa à sua conclusão da graduação seja apresentada, desde que respeitando os prazos desse edital. Esse edital ele possui reserva de vagas para pessoas autodeclaradas negras, indígenas, trans, transvestis, transexuais ou transgêneras e com deficiência. No caso de pessoas com deficiência, as provas escrita e a entrevista serão adaptadas respeitando as particularidades da pessoa e os recursos disponíveis na universidade. O edital também leva em consideração os impactos dos primeiros anos da parentalidade na avaliação da trajetória acadêmica das pessoas candidatas. Caso seja de seu interesse, você deverá enviar a documentação necessária para consideração no momento de inscrição. Para concorrer às vagas referentes às ações afirmativas, as pessoas candidatas deverão preencher os formulários de autodeclaração no ato de inscrição. E as inscrições elas deverão ser realizadas através do link que é disponibilizado nesse edital diretamente para o sistema da URGS, que será onde todo o processo seletivo se dará.
Quando vocês clicam nessa página, né, do sistema de inscrição, vocês são encaminhados diretamente para essa página da URGS. E se você já possuir um cartão, uma matrícula de inscrição na nossa universidade, você entra por aqui. Caso seja o seu primeiro acesso, o primeiro cadastro no sistema da URGS, você deve acessar, completar as informações por aqui. É importante dizer que o PPGás não se responsabiliza por inscrições não recebidas por motivos de ordem técnica, por erro, atraso ou qualquer outro problema dessa ordem, e por isso a gente recomenda que vocês evitem o encaminhamento da inscrição no limite do prazo. É igualmente importante preparar os documentos para o envio com antecedência, em especial os documentos comprobatórios do memorial descritivo. Eles devem ser anexados em um mesmo documento e enviados em formato PDF junto ao memorial. E as informações não comprovadas, elas não serão consideradas para pontuação. Para inscrição na seleção do mestrado, deverão ser digitalizados e anexados no sistema os seguintes documentos: diploma de graduação ou a declaração de pessoa provável formanda, o histórico escolar da graduação, a carteira de identidade, CPF ou passaporte para estrangeiros, assim como uma foto recente, um documento de comprovação da licença maternidade, paternidade ou adotante, se for do seu interesse, o currículo Lattes do CNPq atualizado, o memorial descritivo com os documentos comprobatórios em arquivo único, em formato PDF, apresentados na sequência indicada no documento, um plano de estudos e até 2 cartas de recomendação preenchidas no sistema de inscrição diretamente pelo professor, pela professora, pesquisadora, antropóloga ou profissional indicada para a sua elaboração. As pessoas autodeclaradas negras, trans e com deficiência que desejam concorrer para as vagas destinadas às ações afirmativas deverão anexar no sistema, no ato de inscrição, o formulário de autodeclaração correspondente, assim como as pessoas autodeclaradas indígenas, mas que passam por um processo seletivo distinto. No caso da pessoa com deficiência, caso seja do seu interesse, é possível assinalar e justificar no formulário de autodeclaração o pedido de extensão por mais 24 horas no prazo para a entrega da prova escrita. O memorial descritivo, ele deve conter informações da sua trajetória de vida e formação escolar e acadêmica. Nele poderão ser listados e anexados documentos que você considere relevantes para explicitar seu interesse nessa candidatura, né? Assim como sinalizar o impacto da parentalidade na sua trajetória acadêmica. O memorial ele deve ser preenchido no formato de acordo com as instruções do documento em anexo ao edital. Já o plano de estudos ele deve apresentar um resumo da sua trajetória escolar e universitária que aponte para as expectativas em relação ao mestrado, as linhas de pesquisa do PPGás de seu interesse, assim como o tema que você deseja desenvolver em sua dissertação. Você também deve indicar as principais referências bibliográficas que pretende utilizar na sua pesquisa e a metodologia a ser empregada. As pessoas candidatas às vagas destinadas a pessoas indígenas, elas passam por um processo seletivo distinto que consiste em uma única fase, em uma única etapa, de seleção, levando em consideração, né, as suas especificidades. A seleção regular para pessoas negras, trans e com deficiência se dá em 2 etapas. A primeira consiste numa prova escrita, dissertativa, na qual a pessoa candidata deverá responder às questões formuladas a partir da bibliografia indicada
e que serão enviadas a partir do e-mail de seleção para o e-mail que a pessoa cadastrou no momento da inscrição, né? E terá 24 horas de duração. Para candidatas autodeclaradas, pessoas com deficiência, sob solicitação justificada no formulário de autodeclaração no momento de inscrição, a duração da prova poderá ser estendida por mais 24 horas. Os arquivos eles serão todos tornados anônimos pela Secretaria do Núcleo de Pós-Graduação do IFCH, do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da URGS, antes de serem encaminhadas para a comissão de seleção do mestrado. E elas não devem conter nenhuma informação pessoal capaz de identificar a pessoa candidata. As pessoas candidatas serão avaliadas a partir de critérios como capacidade de contextualização teórico-metodológica do ponto de vista antropológico dos temas apresentados, reflexões científicas próprias desenvolvidas a partir da bibliografia e de uma redação objetiva e consistente. Para as pessoas candidatas às vagas regulares, a prova escrita é eliminatória e classificatória. Será aprovada a pessoa que obtiver nota igual ou superior a 7. Já para as pessoas concorrentes às vagas destinadas às pessoas autodeclaradas negras, trans e com deficiência, essa etapa ela é classificatória. A prova escrita, por sua vez, ela corresponderá a 40% da nota final. A segunda etapa, ela consiste na avaliação do plano de estudos e da trajetória acadêmica, assim como da entrevista, sendo que o plano de estudos corresponderá a 15% da nota final, assim como a trajetória acadêmica, e a entrevista a 30% da nota final. As pessoas poderão ter acesso às notas atribuídas ao seu desempenho individual após a finalização de cada uma das duas etapas. Serão consideradas aptas a concorrerem em uma das vagas regulares somente as pessoas que obtiverem nota final igual ou superior a 7 e as vagas para pessoas autodeclaradas negras, trans e com deficiência, aquelas pessoas que atingirem nota final, né, igual ou superior a 5. O processo de avaliação para pessoas indígenas, candidatas à vaga, né, para indígena, será realizado em uma única etapa, como eu disse antes, e constituída por 4 indicadores: a prova escrita, o memorial descritivo, plano de estudos e a entrevista. Sendo que a prova escrita corresponderá a 10% da nota final, o plano de estudos a 20%, a trajetória acadêmica também 20% e a entrevista 50% da nota final. Para a elaboração da prova escrita, a bibliografia foi disponibilizada em um arquivo em anexo a esse edital, né? Antes de eu passar esse arquivo, eu queria só mostrar aqui também no edital, onde vocês encontram um calendário de todo o processo seletivo, onde indicamos todas as datas desse processo, desde o período de inscrição até as diversas solicitações, seja de pedido de isenção, de recurso e etc., e também de todas as etapas de avaliação. A divulgação dos resultados da seleção do mestrado deverá acontecer no dia 16 de dezembro e entre os dias 19 e 20, quem desejar poderá entrar com recurso a esse resultado. As referências bibliográficas, então, elas foram listadas no edital, vocês podem ler elas ainda nesse edital, mas clicando lá na página de seleção do PPGás, é possível também acessar o documento com essa lista, contendo um link de acesso direto aos textos ao final. Bom, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a compreender o nosso edital e o processo de seleção do mestrado. Caso tenha ficado alguma dúvida, não hesitem em entrar em contato.
Eu fico por aqui e desejo uma boa seleção, esperando que vocês se interessem pelo nosso programa.